Olá, pessoal! Vamos entrar então na matemática financeira. A matemática financeira estuda as operações financeiras, os sistemas de capitalização. E para isso existem algumas noções básicas, alguns conceitos que nós devemos ter bem claros. Então, o que é o juro em uma operação financeira? Bom, o juro é a remuneração que o tomador de um empréstimo deve pagar ao dono do capital como compensação pelo uso do dinheiro. É o quanto nós pagamos ou recebemos por utilizar um dinheiro emprestado por uma instituição financeira. Todas as operações financeiras envolvem uma instituição financeira. As que nós temos mais contato são os bancos, né? Mas qualquer instituição financeira tem que estar envolvida em uma operação financeira. Para determinar o juro em qualquer operação financeira, nós temos que conhecer alguns parâmetros. Eles devem ser conhecidos para que nós saibamos analisar o que acontece com o dinheiro no decorrer do tempo. Então, esse dinheiro, esse valor inicialmente aplicado, é o que nós chamamos de capital e representamos pela letra C. É qualquer valor expresso em dinheiro e disponível em uma determinada data. O capital, ele dá início a uma operação financeira e ele pode ser chamado de capital inicial ou principal. Outro parâmetro importante que nós precisamos saber é o prazo. Quanto tempo durará esta operação financeira? O prazo, ele pode ser de duas formas. O prazo exato, que é aquele que conta os dias exatamente de uma data até outra, considerando o ano civil, o calendário civil. Ou seja, considera meses que têm 28 dias, meses com 30, com 31 dias. Mas quando formos utilizar o prazo exato, isso será bem especificado nas questões. Fora isso, o mais comumente utilizado é o prazo comercial, que considera todos os meses com 30 dias e considera o ano com 360 dias, certo? A taxa de juros. Eu não consigo estudar uma operação financeira ou prever o que acontecerá com o meu capital inicial se eu não souber qual é a taxa de juros. A taxa de juros, ela sempre se refere a um período de tempo. Então, uma taxa pode ser ao dia, por exemplo, 1% ao dia, é diferente de 1% ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre ou ao ano. Então, é importante ter sempre claro qual é o período de tempo da taxa de juro. A taxa de juro, ela normalmente vem apresentada na forma percentual. E como nós vimos, o sinal de porcentagem indica que há uma razão centesimal, ou seja, deve haver uma divisão por 100 naquele valor percentual, naquele valor que vem o símbolo de porcentagem, para que nós tenhamos a forma centesimal, a sua forma decimal, ou seja, o número com a vírgula e já sem o sinal de porcentagem. Então, as taxas de juros são sempre divididas por 100, antes de se efetuar qualquer cálculo. E um outro parâmetro importante é o montante, que nós chamamos de montante, de valor futuro, valor final ou valor de resgate. Nós representamos pela letra M ou FV de futuro valor. É o total que nós obtemos ao final de uma operação financeira. É o capital inicialmente aplicado mais o juro. Essa soma destes dois valores vai nos dar o montante final de uma aplicação financeira. É a quantia total obtida após o investimento. Existem alguns sistemas de capitalização e nós vamos trabalhar inicialmente com a capitalização simples. Vamos comparar a capitalização simples com a capitalização composta. O que é a capitalização simples? É como o juro é calculado sobre o capital inicial. Então, esse juro será obtido sempre sobre o valor inicial da operação. Não há uma atualização deste capital durante o prazo da operação financeira. Então, se eu tenho um capital C, uma taxa de juros que eu uso a letra I para representar e um prazo que eu uso a letra N para representar, o juro será igual
ao capital, vezes a taxa de juros, vezes o prazo que dura esta operação. Uma atenção especial que devemos ter sempre é que a taxa de juros e o prazo estejam na mesma unidade de tempo. Então, a capitalização simples é o juro que nós obtemos calculando-o sempre sobre o valor inicial, sobre o capital inicial da operação. É o percentual que nós calculamos sobre este valor dentro do período de tempo que dura uma operação financeira. Na capitalização simples, temos que sempre ter o cuidado que a taxa de juros e o prazo estejam na mesma unidade de tempo. Então, se eu tenho uma taxa de juros mensal, o prazo que eu vou trabalhar tem que ser em meses. Se eu tenho uma taxa de juros diária, o prazo que eu vou trabalhar deve estar expresso em dias. Se for anual a taxa, eu também devo trabalhar com o prazo em anos. Só que na capitalização simples acontece uma peculiaridade das taxas de juros serem proporcionais. Então, por exemplo, o que é uma taxa proporcional? Quando seus valores e seus períodos de tempo podem ser reduzidos na forma de uma proporção. Ou seja, se eu tenho uma taxa de 1% ao dia, ela é proporcional a uma taxa de 30% ao mês. O que a gente fez? 1 vezes 30, porque o mês tem 30 dias. Se eu tenho uma taxa de 10% ao mês, e eu quero saber qual é a sua taxa proporcional ao ano, eu multiplico por 12. Então, 10% ao mês é proporcional à taxa de 120% ao ano. Isso ocorre apenas na capitalização simples. A capitalização simples é aquela em que os juros são calculados sempre sobre o capital inicial. Já na capitalização composta, acontece de forma diferente, que é como nós temos mais contato com as operações financeiras usuais. A capitalização composta, o juro é calculado sobre o capital inicial, se obtém esse juro, este rendimento, se soma ao capital e se recalcula o juro do próximo período. E assim, período a período. Eu calculo o juro de um período, somo ao capital, calculo o juro sobre este total e vou calculando juro sobre juro. Tá? Na capitalização simples, eu somo o juro lá no final da operação. Na composta, a gente vai somando mês a mês, dia a dia, ano a ano, conforme o período de tempo que se for utilizar. Então, nós vamos ver um exemplo para comparar o sistema de capitalização simples com a capitalização composta. Deixa eu só organizar aqui. Não está funcionando. Então, nós vamos calcular o montante produzido por um capital de R$1.000, aplicado a taxa de juros de 10% ao mês, durante 4 meses. Desculpa, não é 5, durante 4 meses. Tá? Bom, vamos fazer o regime de juros simples antes. O capital no primeiro mês é R$1.000. O juro vai ser 1.000 vezes a taxa de juros. O que é a taxa de juros de 10%? É 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é 0,10. Então, multiplicamos por 0,10. 1.000 vezes 0,10, que vai dar um juro de R$100. Então, no primeiro mês, nós temos um juro de R$100, o capital era R$1.000, e o montante ao final do primeiro mês é de 1.000 mais os 100, né? O capital mais o juro, que vai dar R$1.100. No segundo mês, o juro será calculado sobre o capital inicial. Então, o capital que nós consideramos é o capital de R$1.000. Então, fazemos 1.000. Nós temos o capital que escolher, verificar qual é o capital que nós vamos utilizar para calcular o juro do próximo mês.
Como eu coloquei antes, a capitalização composta utiliza o capital atualizado. Ele foi capitalizando os juros, então ele vai usar um capital de R$ 1.100 para calcular o juro do segundo mês. Então vai ser 10% de R$ 1.100, que dá R$ 110. Então esse é o juro do segundo mês na capitalização composta. Logo nós temos 1.000 para o montante parcial, mais 100 com 110, R$ 210. Vai dar R$ 1.210 de montante parcial ao final do segundo mês, que já é diferente do montante obtido na capitalização simples. Para o terceiro mês, utilizamos o montante do segundo, que é R$ 1.210. Calculamos 10%. Calculamos então os 10% de 1.210 ao final do quarto mês é de R$ 1.464,10, que já é uma diferença bem grande do montante obtido na capitalização simples, que era de R$ 1.400. Então, imaginem isso numa operação com um prazo bem maior, ou uma taxa de juros pode ser menor, mas assim mesmo a diferença ela é bastante grande. O crescimento do montante dos juros na capitalização simples é um crescimento linear, porque em um mês é R$ 100, em 2 meses o juro é 200, em 3 meses é 300, 4 meses 400, então a gente vai multiplicando pelo número de períodos. Já na capitalização composta, o crescimento dos juros se dá de forma exponencial, tá? É um pouco diferente é bem diferente da capitalização simples. Então agora vocês têm os exercícios para resolver e depois as questões no questionário disponível no Moodle.